22 de fevereiro de 2018. São Paulo joga mal contra o Ituano e chega a 4 derrotas no Paulistão. Aumenta a pressão para cima de Dorival Júnior. Após reunião hoje com a diretoria, o treinador permanece, ao menos até domingo. Santos anuncia a contratação de Dodô, lateral esquerdo que estava na Sampdoria da Itália. No Corinthians, o técnico Fábio Carille faz mistério. E a escalação para o clássico de domingo só deve ser divulgada momentos antes da partida. E ainda, as últimas informações do Palmeiras. Martim Silva evita vexame histórico do Vasco. E o Grêmio, campeão da Recopa Sul-Americana. O Gazeta Esportiva começa agora. Tchau, buonasera. Mestre Alberto Helena Júnior, nem consegui te dar um beijo hoje, de tanta correria. Ah, não deu tempo, né, amor? Oi, Celcinho. Mas a Madame Fenestra, né? A Madame Finestra, Fenestra. nada disso, nada de finestra. Em Claro, italiano, janela. Qual é o seu sobrenome? Janela. É de origem o quê? Italiana. E italiano, janela quer dizer o que? Não, janela em italiano é finestra. Peguei ela. Mas janela sou eu e não tem nada a ver com janela em italiano. Gente, Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que voltou a jogar mal ou continuou jogando mal, perdeu do Ituano 2-1. O fraco futebol apresentado pela equipe aumentou ainda mais a pressão em cima de Dorival Júnior. Uma reunião entre o técnico e a diretoria nesta quinta garantiu a permanência do treinador no comando do time, pelo menos até domingo, quando o tricolor enfrenta a Ferroviária. Ele foi cobrado para que haja uma melhora significativa no futebol do São Paulo. Veja como foi a partida na reportagem de Alexandre Silvestre. Quer queira, quer não, Dorival Júnior entra em campo pressionado. Mexe no esquema, aproxima Cueva do Diego Souza na frente. Contra o Ituano, no Novelli Júnior, o negócio é vencer, convencer e sobreviver no comando do São Paulo, ou ao menos ganhar uma sobrevida. Na metade do primeiro tempo, Cueva vacila, Ronaldo desencanta. O camisa 9 não fazia gols há muitos jogos. Mete entre as canetas de Sidão. Gol, desabafo e lesão. Tchau, tchau. Estaria Dorival Júnior temendo por algo parecido que pudesse acontecer com ele? Sair por outros motivos? Marcelinho quase complica ainda mais a vida do treinador do São Paulo. Jusilei tenta aliviar a barra dele. E como disse recentemente o professor, técnico não entra em campo para fazer gol. Né, Cueva? A função de um treinador de futebol, de qualquer equipe, é fazer com que ele consiga levar a sua equipe até o último terço do campo. Do último terço para frente, o jogador ele tem liberdade e aí passa a não ser a obrigação do treinador. Passa muito pela individualidade, né, dos jogadores de poder encontrar os caminhos. E eu fui inclusive mal entendido, mal interpretado, dizendo que eu estava responsabilizando os jogadores. Nunca falei isso. Quando o Diego Souza vai para a rede, não vale impedimento. Fazer o que no intervalo, Dorival? Inspirar-se na incrível movimentação dos insetos ao redor do refletor do estádio em Itu? No retorno, duas alterações. Saem os medalhões Nenê e Diego Souza. Vão para o jogo os recém-contratados Valdívia e Trellis. O cabeludo aciona Reinaldo, que cruza. O peruano é oportunista. Empata. Um carinho no treinador é bem-vindo. Quando quer, esse baixinho desequilibra. Marcos Guilherme, só esforçado, põe Wagner para trabalhar. Guilherme também passa perto e assusta o Sidão. E o Cuevita, marcando ou querendo marcar o Alisson na zona do agrião. Dá nisso, Ituano 2-1. Reinaldo se manda e Wagner tranca a porta. Que fase do tricolor. Num esforço de cobertura, Jusilei estoura a coxa. E se o Trellis caprichasse mais com a testa? O Galo contra-ataca, na velocidade com Claudinho. Sidão fecha o ângulo. Dorival Júnior está nervoso. Nos acréscimos, o juiz aponta a cal.
Cueva se apresenta, protagonista em todos os gols da partida, pro bem e pro mal. Consagra Wagner. Heróis e vilões, assim é o futebol. É para você ver que ele estava interessado, que ele estava querendo, que ele estava buscando, e ele realmente foi o protagonista da partida. Ele procurou os melhores lances da nossa equipe, ele tentou fazer, ele numa saída de bola foi infeliz, mas isso aí faz parte da situação, só erra pênalti quem bate. A soma de derrotas não dá para esconder. Nós não fizemos realmente uma boa partida, eu tenho que reconhecer isso, diferente do resultado de domingo. Tivemos a derrota e teve um peso em razão de tudo o que se passou nesses 2 ou 3 dias. A equipe sentiu um pouco, mas a responsabilidade do resultado é do treinador, não tem outra situação. Dorival Júnior não se sente prestigiado no cargo, até porque essa expressão no mundo da bola muitas vezes representa demissão à vista. Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o professor depois da entrevista coletiva. Claro, ele está muito abalado pelo mau momento da equipe, mas confiante e seguro de que terá o tempo necessário para dar a volta por cima. Você sente apoio de verdade da diretoria, principalmente do Raí e do Ricardo Rocha, que estão mais próximos a você? Olha, sinto apoio e eles estão acompanhando o trabalho do dia a dia. Naturalmente que nós estamos atentos, todos preocupados, trabalhando muito e vamos encontrar um caminho. Não existe vitórias sem derrotas marcantes e que façam com que você repense uma situação e consiga buscar soluções para que os resultados futuros aconteçam. E eu confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido e nesse grupo que aí está. Vocês podem esperar que não vai ter coisas boas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só, vejo o Dorival Júnior confiante no trabalho dele. Mas eu não confio na direção do São Paulo. Essa é a questão. Mesmo que você considere o fato de ter um Raí, de ter um Ricardo Rocha lá hoje, que são, né, sérios, a gente já conhece, mas a questão é quem está acima deles. E, sinceramente, eu acho que já existe um processo de fritura. O próprio Silvestre mandou uma mensagem, ele que acompanhou os protestos, né, da organizada na madrugada no centro de treinamento. Eu até fiz um post hoje no Twitter, que é mais do mesmo do que eu já vivo falando, mas se o brasileiro tivesse essa mesma energia para mudar o país e protestar de madrugada contra as mazelas da nossa política e dos rumos, né, dos nossos políticos. Não, agora perdeu para o Ituano, em Itu, com o Cueva perdendo um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. Aí a culpa é do técnico. O técnico tem que ir embora, tem que trazer Luxemburgo. E nesse protesto, o Silvestre me lembrou que em nenhum momento, por parte dos organizados, houve qualquer crítica à diretoria do São Paulo. Isso não tem, porque é um conluio, né? Aliás, eles que foram recebidos, né? Abriram as portas para que eles pudessem protestar, falar, dialogar. Para eles darem opinião sobre quais os jogadores que deveriam ser contratados pelo São Paulo. E aí, então o Dorival, só para concluir de minha parte, mestre, claro. Dorival diz que, não, confio. Eu não confio, não. Acho que o processo de fritura já começou faz tempo. E que esse protesto pedindo o Luxemburgo é o óleo dessa fritura. E o São Paulo, que há muitos anos, no momento em que o Luxemburgo estava no auge da sua competência e do seu trabalho, ele, mesmo assim, o São Paulo sempre se disse não desejar o Luxemburgo. O Paulo sempre fechou as portas para o Luxemburgo. Não sei se vai abrir agora, não vai, para o Luxemburgo, para qualquer outro. Eu sei que, como você disse, o processo de fritura do Dorival está em pleno andamento. Ele está cercado, né? E o pessoal, se o time não tiver uma reação espetacular, o que eu acho difícil nesse período, que é um momento de formação da equipe, com jogadores que ele, Dorival,
não queria, quer dizer, não pediu, sem os jogadores que ele pediu. E aqui eu pergunto, a gente, pela figura impoluta do Raí, do Ricardo Rocha, e qual é o outro, tem lá o Lugano também. Lugano e tal. Como é que esses caras dirigem o departamento de futebol do time e contratam jogadores de comum acordo com o técnico? Com o treinador. No início de temporada, Claro. que é exatamente quando se deve montar o time. Quer dizer, e agora você mesmo disse, não sei se o Raí, o Ricardo Rocha, etc., aceitam a demissão do Dorival, que isso vem lá da diretoria. Como aceita? Diretoria são eles. É verdade. Futebol, o diretor de futebol chama-se Raí. Então é ele que tem que ser responsável. Ele que tem que vir a público dizer publicamente que o Dorival não vai ser demitido ou que vai ser demitido e o novo treinador é fulano de tal. É isso aí. O que não pode é ficar também essa turma tirando o corpo e deixando estourar em cima do presidente. O desgaste natural. Embora a gente saiba que é o presidente que resolve. É isso aí. Mas essa turma não tem que baixar a cabeça para o presidente. Porque é o nome deles que está no procedimento dos acontecimentos. Então, olha, São Paulo precisa dar um jeito nisso aí. Hoje, ao vivo, lá no Facebook do site gazetesportiva.com, o nosso repórter José Vitor Ligeiro, que é setorista do São Paulo, falou que houve uma reunião a portas fechadas com o Dorival e a diretoria cobrou ele para que realmente tenha essa mudança até domingo. Então, assim, se até domingo não houver uma vitória consistente, não é 1-0 não, uma vitória consistente, o time jogando bonito contra a Ferroviária, a cabeça dele vai rolar. E agora, então, ele tem que ter uma varinha de condão. Tim, hoje o time vai jogar bonito. A culpa é toda dele, né? A culpa é toda do Dorival. 10 jogos em 30 dias, com 2 semanas de preparação. Me fala, desculpa, mas me fala um time no Brasil que esteja jogando bonito. Pega o Palmeiras, melhor elenco do país. Vinha aí com 100% de aproveitamento, empatou depois 0-0 com a Ponte Preta, empatou com o Linense. Está vencendo, mas está jogando bonito, mas tirando 10 minutos contra o Santos no primeiro tempo e no segundo? Não, e depois não dá para você medir isso aí com a diferença técnica e de patrimônio dos clubes, claro, nesses campeonatos estaduais. Isso aí só serve para isso. O campeonato estadual só serve para isso. Só amador pode fazer uma reunião a portas fechadas e falar assim, ou joga bonito domingo ou tá na rua. Só amador. E o nosso futebol profissional sério, que entende futebol, jamais teria uma conduta dessa. Só quem não entende do riscado é que vai pedir uma coisa dessa. Aliás, o que não falta é amador no futebol brasileiro. E após mais uma derrota do Tricolor, membros da torcida organizada do clube pediram a demissão do técnico Dorival Júnior. E a gente quer saber o seguinte, a torcida está certa em pedir a saída de Dorival? Sim ou não? Eu acho que não. Dorival não tem culpa. Ele pede uma coisa, contratam outra. E eu quero saber sim ou não. O torcedor pede muito mais para marcar presença do que amor ao clube. Pede o Luxemburgo, aí te dou 1 mês. Não venceu 5 partidas, já vão querer também. Não dá para você levar a sério. Gente, pelo amor de Deus, não dá para levar a sério. Ou você tem uma gestão profissional que analisa o futebol de maneira profissional, ou você vai ter sempre escudos para se defender de conselheiros, de organizados, de gente que não entende nada do riscado e que faz um barulho danado. Isso é um câncer. É isso que eu tenho para dizer, um câncer. O torcedor, ele é, por definição, pela própria natureza, ele é um passional. Passional. Então, e decisões desse porte devem ser tomadas racionalmente e não passionalmente. A par, tem um outro tipo de torcedor que é o pau mandado. É o cara que está ali para fazer o serviço que alguém está pagando. Que é para ele ir lá defender tal jogador, ou atacar tal jogador, defender tal técnico. De acordo com a conveniência. De acordo com a conveniência. Essa é a verdade.
São Paulo tem que ser racional na decisão desse... Sabe o que é uma desculpa? Eu economizo lá na frente. Sabe o que é uma desculpa? A gente precisa demitir você porque a pressão está muito grande, o ambiente está ruim. Bom, 2 partidas encerraram ontem os jogos de ida das oitavas de final da Champions League. Na Ucrânia, o Shakhtar conseguiu a virada para cima da Roma. E na Espanha, um jogador especial garantiu o 0-0. O Shakhtar é um desses times que dá vontade de ver jogar. Porque é um time praticamente brasileiro, está cheio de jogador brasileiro, mas só que eles pegam só jogador habilidoso do Brasil. Desde o Mircea Serjuski lá, né, que era o antigo treinador, hoje é treinador da seleção turca, até o atual técnico. Eles só pegam jogador de habilidade. Esse Marlos aí, que está fazendo o maior sucesso até... vai jogar a Copa do Mundo pela Turquia, ele se naturalizou turco. É um daqueles que a torcida do São Paulo expulsou de lá do Morumbi, porque sabia jogar bola, sabia dar o drible, entendeu? Porque era habilidoso. Hoje ele é uma das estrelas do campeonato, se não a maior estrela do campeonato ucraniano e do futebol do leste europeu. Quer dizer, e aí está o Bernardo, outro que o pessoal pegou no pé, foi o culpado do 7-1. Coitado culpado foi o Filipão. Esse menino teve o azar de entrar no time num momento desgraçado. Um ponto esquerda não faz o time perder para o 7-1. Claro que não. Claro. E assim por diante. Então dá gosto de ver, foi uma beleza virada em cima da Roma. A Roma é um time significativo, está lá em 3º lugar do campeonato italiano e tomou essa virada de uma maneira muito bonita e com domínio absoluto no segundo tempo do time do time do Shakhtar, né? Pelo Campeonato Espanhol, em jogo atrasado devido ao Mundial de Clubes, o Real Madrid visitou o Leganés e se deu bem. Foi a goleada por 4-0 sofrida mais comemorada que eu vi nos últimos tempos. Tomou de 4-0, o Vasco poderia tomar todos os gols pelo alto. Foi uma festa no jogo aéreo lá na defesa do Vasco. E aí nos pênaltis o Martin Silva que, né, tudo bem que as cobranças também não foram tão bem executadas assim, mas ele teve, sabe, faro de pegador de pênalti ao ir para o canto certo e fazer as defesas. O Vasco tem que agradecer muito por essa vaga nos pênaltis que a casa caiu. E sobretudo porque o Vasco não tem dinheiro, está tudo lá atrapalhado com a mudança de diretoria e não tem time. Não tem time, mas está fazendo beleza, está fazendo bonito no campeonato, está seguindo em frente, que já é muito para ele. É muito. Ele tomou 4 lá, mas fez 4 aqui. Sim. Por isso que foi para os pênaltis. Então, e tem alguns jogadores que vale a pena a gente prestar atenção. Esse Evander é um deles, o Paulinho é outro, o atacante. Vamos ver se o Vasco consegue voltar a ser aquele Vascão. Não dá para cravar depois de um 4-0 que a vaga está garantida. Com certeza não. Bom, e ontem rolou também a decisão da Recopa Sul-Americana entre Grêmio e Independiente, depois de empatarem 1-1 lá na Argentina. O título, aqui no Brasil, só saiu nas penalidades. Tentamos, infelizmente a bola não entrou, nem nos 90 minutos, nem na prorrogação. Então, nós nos reunimos, muita tranquilidade. Tem algumas coisas que eu falo para o grupo que é melhor ficar somente no grupo, no que nós falamos ali na nossa roda. Mas o mais importante de tudo foi que desde domingo a equipe treinou pênaltis, treinamos na segunda, na terça também, e todos os batedores eles treinaram bem e bateram bem. Então, quanto aos pênaltis, eu estava tranquilo, porque sabia que eles iriam bater bem, e acima de tudo nós tínhamos o Marcelo, que eu falei para ele antes das cobranças dos pênaltis que ele ia segurar pelo menos um lá atrás. Foi o que aconteceu. Renato está, né, cheio de pouca circunstância, né? Afinal de contas, o Grêmio não ganhava nada fazia muito tempo. E aí, sob o comando dele, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores América e agora ganhou a Recopa Sul-Americana, que é muito mais simbólico, mas é um título, né? Você tem que contar. Não, o Grêmio vai entrar nesse Campeonato Brasileiro para valer, viu?
está numa situação crítica no Campeonato Gaúcho, porque está jogando com time reserva, etc. e tal. Agora, tem time, voltando o Michael como voltou, até contra o Independente, rei de Copas, né? Sim. O time se portou bem, criou mais chances para fazer gol e tal. Não está assim uma tragédia. Vamos ver. Depende muito do que vai acontecer com o Arthur também, né? Se vai para o Barcelona, se não vai. A negociação tá avançada. Ele quer, o Barcelona quer e o Grêmio quer. Mas também não acho que o Arthur seja, sabe? É bom jogador, mas Guarani do Paraguai e Júnior Barranquilla decidem daqui a pouquinho, às 9h30 em Assunção, a última vaga para a fase de grupos da Libertadores. No jogo de ida, a equipe colombiana venceu por 1-0. Quem garantiu a classificação e vai seguir na competição é o Nacional do Uruguai, que ontem ganhou do Banfield, na Argentina, por 1-0. Veja Afinal, quem não quer um corpinho de 50 com potência de 20? Lifeman, muito prazer. E uma partida apenas nesta quarta pela Copa Sul-Americana. Na Argentina, o Lanús abriu boa vantagem contra o Sporting Cristal. Lanús e Sporting Cristal se enfrentaram na Argentina e o time da casa fez o primeiro com Vides, 1-0. A equipe peruana chegou ao empate com Herrera, que aproveitou o corta-luz e bateu no cantinho. Aos 29 minutos, a Costa recebeu na frente e, com muita categoria, tocou por cima do goleiro. 2-1 Lanús. Batendo pênalti cheio de estilo, Silva marcou o terceiro dos argentinos no jogo. Também de pênalti, já no segundo tempo, Herrera descontou e colocou fogo na partida. Só que a 4 minutos do fim, de Renzo usou a cabeça para garantir a vitória do Lanús. 4-2 e fim de papo. Agora a gente dá uma pausa no Gazeta Esportiva. E uma partida apenas nesta quarta pela Copa Sul-Americana. Na Argentina, o Lanús abriu boa vantagem contra o Sporting Cristal. Gazeta Esportiva volta falando da Copa do Brasil. Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense confirmaram o favoritismo e garantiram a classificação para a terceira fase. Veja os gols. No Mangueirão, em Belém, o Internacional visitou o Remo e viu o time da casa fazer 1-0 com Felipe Marques, aproveitando o desvio na zaga. 6 minutos depois, a equipe gaúcha chegou ao empate no cruzamento de Iago para Leandro Damião. Tudo igual, 1-1. A virada saiu depois de uma confusão na área do Remo. Depois do bate-rebate, a bola sobrou para Edenilson mandar para a rede. Na próxima fase, o Inter enfrenta o Cianorte. Na Paraíba, Roger Guedes abriu o placar para o Atlético Mineiro diante do Botafogo. No segundo tempo, Casares driblou o goleiro e um zagueiro antes de ampliar a vantagem do Galo, 2-0. Ricardo Oliveira, com muita tranquilidade e em posição legal, fez o terceiro batendo na saída do goleirão. E Luan fechou a conta tocando no canto, 4-0. O próximo adversário será o Figueirense. E no jogo mais sensacional desta quarta-feira de futebol, Atlético Paranaense e Tubarão fizeram uma partida histórica. Depois do gol de Bergson para o Furacão, o time de Santa Catarina empatou na cabeçada de Matheus Barbosa. E virou o placar em outro lance de cabeça. Batista subiu bonito e fez o segundo. 6 minutos depois, Matheus Rosseto pegou o rebote do goleiro e deixou tudo igual. De pênalti, Guilherme recolocou o Atlético Paranaense em vantagem. E isso tudo acontecendo só no segundo tempo. O Tubarão foi outra vez atrás do resultado e empatou em nova cabeçada. Lucas Costa, 3-3. E não ficou somente nisso. Daniel Costa fez o quarto e deixou a equipe catarinense mais uma vez na frente. Aí o impossível aconteceu. Aos 45 minutos, Thiago Heleno igualou o marcador pela quarta vez. E aos 47, Felipe Gedós, que havia entrado 5 minutos antes, soltou a bomba e garantiu a classificação do Atlético na Copa do Brasil. Agora o Ceará será o próximo adversário do Furacão.
como é boa essa felicidade do gol. Agora a gente vai para os gols dos estaduais do Brasil. Na estreia da Taça Rio, Flamengo e Fluminense golearam em seus jogos. No Rio de Janeiro, gol só no segundo tempo para Bangu e Fluminense. Marcos Júnior, de cabeça, fez 1-0 tricolor. 4 minutos depois, ele apareceu novamente para fazer o segundo. Chute no canto direito para ampliar a vantagem. Aos 29, Pedro aproveitou o rebote do goleiro e só teve o trabalho de empurrar para o gol. Para encerrar, Marlon Freitas recebeu livre e definiu a vitória do Fluminense pelo placar de 4-0. No Engenhão, Diego cobrou falta com precisão e fez 1-0 Flamengo para cima do Madureira. Em posição legal, Lucas Paquetá recebeu livre e bateu de primeira para aumentar a conta, 2-0. Batendo o pênalti, Henrique Dourado marcou o terceiro do Flamengo no jogo. Depois da confusão na área do Madureira, Vinícius Júnior completou para o gol e definiu o resultado, 4-0. O São Paulo teve uma noite complicada ontem. Após a derrota para o Ituano, torcedores se reuniram em frente ao CT do clube para protestar. Muitos pediram, inclusive, a saída do técnico Dorival Júnior, como a gente já falou aqui. Veja. Longa madrugada para o São Paulo, que perdeu para o Ituano. A começar pela última resposta do treinador na coletiva. Dorival Júnior saiu em defesa de seu filho. Lucas Silvestre é criticado nos bastidores por algumas pessoas desde a época de Santos. Seria o auxiliar técnico uma má influência no relacionamento dele com os jogadores? Essa notícia foi plantada dentro do Santos, tá? Por uma pessoa maldosa, que eu considero de baixo nível, e que é uma figura aí ex-crônica, ele sabe quem é. É que eles não conseguem me atingir, então eles tentam atingir de uma outra forma. Mas vocês têm liberdade para consultar qualquer jogador. Eu não me preocupo com isso, porque a mentira ela não caminha muito longe. No exato momento em que o professor deixava a sala de entrevistas do estádio Novelli Júnior, a maior organizada do São Paulo, a Independente, já fazia campana na porta do CT, à espera da delegação que também retornava de Itu. Assim que o ônibus do tricolor apontou na reta por volta das 3 da manhã, o protesto de aproximadamente 70 torcedores foi criativo, com lampejos de classe e ironia. Logo, virou aquela várzea. Palavras de ordem, os gritos de guerra de sempre e muito palavrão. O grupo, que nem de perto representa a maioria da nação são paulina, mas que tem certa penetração junto aos dirigentes, pediu a saída do atual comandante. E sugeriu um substituto. É Luxemburgo! É Luxemburgo! É Luxemburgo! Ao longo dessa quinta-feira, aqui do lado de fora do QG Tricolor, tudo aparentemente tranquilo. Lá dentro, reunião entre a diretoria e o treinador. Dorival Júnior prossegue. Segundo a assessoria de imprensa, esse encontro é comum depois de jogos do São Paulo. Por enquanto, Dorival mantido no cargo. Treinamento fechado para a imprensa hoje, será aberto amanhã. No domingo tem jogo. Campeonato Paulista, o São Paulo recebe a Ferroviária no Morumbi. Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo, está fora de combate. O Petros retorna de suspensão. E o Jusilei, que sentiu ontem uma fisgada na coxa, será certamente vetado pelo departamento médico. Isso sim, dá para a gente garantir. Pois é, protesto, repito, que não teve nenhum questionamento em relação à direção do São Paulo. Claro que não. Só pedindo a saída do Dorival, pedindo também o Luxemburgo. Não sei, tem um cheiro de orquestração isso? É, tem. Sabe? Estava bem orquestrado, aliás, eles estavam tudo em tudo coro. ensaiado, tudo bonitinho, 3 horas da manhã. Né? Eu fico pensando, né? Essa torcida aí, ou
parte dela, era que chamava o Kaká de pipoqueiro. No ano seguinte, ele foi eleito o maior jogador do mundo. Pelo Milan. Essa torcida foi que mandou embora o Mário. O Casemiro fez gol ontem, fez um gol de centroavante, né? E é considerado hoje um dos maiores volantes da Europa. E assim por diante. Essa gente só trabalha contra, não trabalha a favor. Né? E o São Paulo tem que aturar isso aí. Agora, eu só queria fazer um detalhe aqui a respeito do quadro que antecedeu a esse. O jogo do nosso querido Atlético Paranaense contra o Tubarão, 5-4, isso é um absurdo. É absurdo no futebol brasileiro. 9 gols, né? Isso é uma loucura. É o que se deve. Fernando Diniz. Bota o time. Se não puser o time para jogar para frente, não faz gol. Sabe como é que é? É uma coisa elementar. Mas, por exemplo, o Fernando Diniz nesse time do São Paulo não daria certo, porque não tem jogador que vai pra frente, tá? Tem. Então, solta a galera, Rodrigo. Bota o time pra frente. Joga pra frente. Tira essa porcaria de 2 volantes, põe um volante só. Boa. Sabe? E monta o time com esse menino Brenner, por exemplo, com o Kaique na ponta esquerda, o Valdívia pelo meio. Sabe, o time fica veloz, fica... Já deu a dica que o mestre, uma consultoria gratuita. Não adianta. Isso aí é perda de tempo. Eu falo só para falar, viu? Porque eu sei que não tem nenhum resultado. Eu aviso o pessoal que é Wilstermann e eles falam Wilstermann. Não adianta. Quando ele está aqui, eu falo Wilstermann. Quando ele não está, eu falo Wilstermann. Agora, vem cá. E o outro detalhe é esse negócio do Carpegiani, né? Que também o Flamengo, o goleiro está bem. Você falou, qual é o time que está jogando bem? É o Flamengo. O Flamengo está ganhando, todo mundo ganhou Taça Guanabara e está jogando futebol melhor do que a maioria dos clubes brasileiros. E o Carpegiani, por quê? Porque também é um cara que joga com um volante só. E a gente vê aí também o Atlético Mineiro que está crescendo nesse sentido, né? com a utilização de jogadores de habilidade, principalmente, jogadores de habilidade. Boa, habilidade de tudo. Que o futebol brasileiro anda desprezando. É verdade. O Santos anunciou hoje mais um reforço para o elenco nesta temporada. O lateral esquerdo Dodô chega de empréstimo da Sampdoria da Itália. Dodô, seu primeiro treino oficial aqui com a camisa do Santos, conta pra gente o que você sentiu, como é que foi esse primeiro contato com os novos companheiros. Foi bom. Do grupo eu conhecia só o Sacha, né, que já tinha jogado com ele nas seleções de base, mas o pessoal me recebeu muito bem, fiz uma parte do trabalho já com o grupo, muito feliz já, porque são os primeiros passos, né, até eu estar disponível para ser convocado, então acho que foi muito bom o primeiro dia, estou muito feliz. O assunto agora é o Corinthians, que apresentou ontem sua nova equipe de futebol feminino. Acompanhe com Marina Paniza. O Corinthians fez uma pausa no futebol masculino para apresentar seu time feminino para 2018. Depois de 2 anos de parcerias com o Audax, o Timão terá um time próprio para as disputas do Campeonato Paulista e do Brasileirão. A gente agradece muito o apoio que o Audax nos deu, né? O seu Mário Teixeira é um apoiador do futebol feminino. Foram 2 anos vitoriosos, né? Com boas condições de trabalho. O que eu acho é que a gente amplia, né? Amplia a projeção que se pode ter dentro do projeto, pela grandeza do Corinthians. O futebol feminino do Corinthians retomou as atividades em 2016. Já naquele ano, a equipe foi campeã da Copa do Brasil. No ano seguinte, a maior glória. Venceu de forma invicta a Libertadores da América. Aquela base vitoriosa foi mantida para 2018. O elenco é um elenco bem qualificado, a gente optou por qualidade, não quantidade, então tem um número pequeno de 24 jogadoras, né, dentro do orçamento que a gente tinha para trabalhar. O elenco corintiano conta com jogadoras experientes, como a meio-campista Grazi, que com 36 anos está na 3ª temporada com o Timão. Já a Aline Calandrini foi contratada nessa temporada, depois de 9 anos no Santos. Gostei tudo lá.
Fora o Santos, eu joguei 2 anos no Centro Olímpico, com essa mesma, 2, 3 anos com essa mesma comissão. Inclusive, um dos motivos de eu vir para o Corinthians é acreditando no potencial que eles conseguem extrair da gente. Com a ascensão do time feminino, Corinthians e Santos já estão permitindo que o time masculino participe da Copa Libertadores da América. Isso porque a Conmebol impôs que, a partir do ano que vem, o clube que não tiver um time feminino não poderá participar da competição continental. É uma maneira de ajudar a desenvolver a modalidade feminina. Essa obrigatoriedade, do meu ponto de vista, se faz justiça, né, à falta de apoio que se deu há muito tempo no futebol feminino. Então, e aí eu vejo que o importante é você oferecer as condições básicas, mínimas, né, para você desenvolver e conseguir, né, que elas tenham uma profissão, que sejam remuneradas e que vivam só disso. As meninas dão um recado. A ajuda mesmo seria não serem lembradas apenas na época de atuações na seleção brasileira. A mídia só dá espaço para o futebol feminino na época de Olimpíadas, de Copa do Mundo. Isso é manjado, inclusive, sempre assim. Então, quando tem uma competição, um resultado legal, por exemplo, elas ganharam a Libertadores e foi um barulho muito alto, e que isso, como a Grazi falou, permaneça, assim como lá no Santos as meninas foram campeãs brasileiras e encheram a Vila Belmiro, isso ficou um tempo repercutindo na mídia, mas que isso não seja apenas em finais, entendeu? Então, que seja uma coisa rotineira, que, sei lá, eu acho que seria sensacional se cada final de semana do Campeonato Brasileiro saísse um resultado. Corinthians venceu o Flamengo por 2-0. Que passasse isso, assim, rapidamente, não dá nem 30 segundos. Eu acho que se a mídia ajudasse, acho que isso daria uma alavancada assim, no futebol feminino de modo geral. É isso aí, a gente fica muito contente. E ela é linda, né? Bom, no Corinthians... O mestre ia falar alguma coisa sobre Fala, isso. mestre. Eu gostaria de falar o seguinte. A mídia, ela vem a reboque da exigência, da demanda do público. A verdade é essa. A mídia não sente necessidade, ela não é atraída para esse tipo de informação, porque não há essa demanda, o público não pede. Mas talvez o público nem saiba. Pois é, o público não sabe. Está aí há 200 anos tentando implantar esse futebol feminino e não vai. Mas agora é a hora da mulher. É agora que vai ser. Agora vai. Vamos lá. Tata Werneck. Sua mãe. O técnico Fábio Carille decidiu fazer mistério em relação ao time que entra em campo contra o Palmeiras. Reportagem de Osmar Garrafa. Um dia diferente do Corinthians. Pela primeira vez desde que assumiu a condição de técnico, Carille fez um treinamento longe do olhar da imprensa. Hoje, nós tivemos que aguardar a segunda parte da atividade distante do gramado. Enquanto pudemos observar o treinamento, constatamos que Carille tem força máxima para o clássico. Juninho Capixaba está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo e, portanto, liberado. Mas isso não significa que comece jogando. Maicon pode ser improvisado pela lateral esquerda. E o setor esquerdo é uma das preocupações do técnico Fábio Carille para a sequência da temporada. Tanto isso é verdade que a diretoria tenta a contratação de um novo lateral esquerdo. A informação é de que Sid Clay do Atlético Paranaense pode chegar. E se isso for confirmado, o Meia Camacho vai ser envolvido nessa negociação. Ainda sobre o time, a dúvida é se Jadson retorna ou não à condição de titular. E pelo jeito, essa dúvida só será desfeita no dia da partida. Aproveitando que o momento é de fazer mistério para o clássico, hoje os entrevistados foram os mais recentes reforços para a temporada. O zagueiro Marlon, de 25 anos, que veio da Ponte, e o jovem atacante de 19, Matheus Matias, que chegou do ABC de Natal. É uma honra vestir a camisa do Corinthians, espero dar bastante alegria à torcida. Estou muito honrado de estar vestindo a camisa do Corinthians. Vou fazer um grande ano, tenho certeza disso, pela estrutura do clube, por tudo que vem fazendo com a gente. Tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande ano. Ambos ainda não estão com documentação regularizada e dificilmente vão ser relacionados para o clássico. Mas Marlon não esconde que a ansiedade é grande. Era bastante ansioso, eu que venho de 3 temporadas aí jogando bastante, fazendo a média de 50, 55 jogos aí. Vou trabalhar com calma, sei que aqui a minha hora vai chegar, tem alguns companheiros na frente, mas vou fazendo meu trabalho para quando surgir a oportunidade eu estar pronto. Já o time do Matheus Matias avisa que se for chamado por Carille... Eu estou pronto, se ele optar por me jogar eu vou tentar dar o meu melhor e fazer os gols naturalmente.
Um Corinthians reforçando, mas me chamou muita atenção essa transação envolvendo o Sid Clay e Camacho. Em primeiro lugar, porque o Sid Clay nem está jogando como titular. Pelo que me consta, está na reserva do Carlito. Diz que joga bem também pelo meio, andou atuando pelo meio, uma coisa precisa de um lateral esquerdo. E vai justamente dar... O Fernando Diniz está à frente do Atlético, conhece o Camacho muito bem. Aliás, foi nas mãos do Fernando Diniz que o Camacho brilhou no Audax e foi para o Corinthians. Mas é um jogador que conta também com a confiança do Carille Mestre. E aí, liberar assim um Camacho, que é uma opção, uma espécie de 12º jogador, jogou como titular na última partida, eu achei estranho demais. Eu também acho estranho essa negociação. Como acho estranho esse negócio essa mania que tomou conta do futebol brasileiro, de esconder os treinos da imprensa, do público em geral, de não declarar o time antes de entrar em campo, essas coisas todas, que é para poder surpreender o adversário. Só que acontece que você vê jogo atrás de jogo do futebol brasileiro e é tudo novidade. Igual. É isso aí. Não há nenhuma surpresa. Todo jogo do mesmo jeito, sabe? É uma... Status. Não status de ser moderno, diferente. Que realmente não traz, né? Eu não vejo nada de diferente. Nem jogada ensaiada. Nada. Nem uma jogada assim que pode falar assim, olha, isso foi treino secreto. Não tem nada. Antes você podia ir, você via treino dentro do campo, eu conversava com o treinador, conversava com os jogadores, sabia tudo o que acontecia e era surpreendente o futebol. Dos dois lados. Vamos ver a preparação do Palmeiras para o derby. Acompanhe a quinta-feira do Verdão com Alexandre Silvestre. Olho no Palestra. Líder disparado do Grupo C, 20 pontos, 7 na frente do São Bento. Invicto, melhor campanha do Paulistão. Porém, o Palmeiras empatou as 2 últimas partidas. Linense em casa e Ponte Preta em Campinas. No sábado, o grande encontro em Itaquera. Ano passado perdeu todas para o Corinthians, o oposto de 2016. Roger Machado segue preparando o Verdão para o Clássico e vai de força máxima. Felipe Melo, poupado na rodada anterior, está de volta. Borja, recuperado de dores no joelho, idem. Na esquerda, Michel Bastos deve ser mantido, mas o Vitor Luiz ainda tem esperança de ser o escolhido. No gol, ninguém mexe no Jailson, nem no miolo de zaga, Antônio Carlos e Thiago Martins. Na direita, o experiente Marcos Rocha. Felipe Melo para proteger a defesa. Tietê também e com boas avançadas no apoio ao ataque. O William tem tudo para continuar como o dono da ponta direita, fazendo aquele corredor, aquela beiradinha. Lucas Lima armando as jogadas. Dudu sempre agudo e incansável na canhota. E o Borja, o artilheiro do Alviverde na temporada com 5 tentos assinalados no comando do ataque. O derby de depois de amanhã pode ser histórico em termos de artilharia. Ao todo, em mais de 100 anos de rivalidade, foram marcados 998 gols. 520 pelas contas do Palmeiras. 478 do Timão. Faltam apenas 2 para o milésimo. Antes de encerrar, um beijão para o Herbert Júnior, que me passou uma lista de músicas bonitas para eu escutar antes de dormir. Muito obrigada ao nosso telespectador. Resultado da nossa enquete, Johnny Batista. Dorival Júnior tem que, zarpado São Paulo? Hein? Qual foi o resultado? Deixa eu ver. Pedi a saída do Dorival. A maioria respondeu que sim. 70% dos votos. Vai entender, né? O povo quer isso, quer que joga pra frente. Faz o que o Messi mandou. Coloca o Brenner, põe o Valdívia, como é outra coisa? O Kaique lá. O Kaique, a consultoria. Gazeta Esportiva vai ficar por aqui. Mestre, domingo tá no mesa? Domingo não. Esse domingo não. Infelizmente. Eu gostaria de dar um abraço no Luxemburgo. Bom, encerramento do programa, a gente vai homenagear Ernie Kiddo, é isso, Celso? Um dos pioneiros do Rhythm and Blues nos Estados Unidos, que completaria hoje 85 anos, gente. Ele faleceu. Tristeza. Beijo. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Então, garoto.